Olá, pessoal. Hoje vamos bater um papo aí com Pedro Quezada. Nós estamos aqui discutindo Bitcoin e a base Bitcoin vem para trazer informações de forma simples, sem termos muito técnicos, ou então traduzindo aquelas questões mais técnicas e mais complexas para aquela pessoa que tem menos experiência com tecnologia, menos experiência com Bitcoin. O Pedro, ele é bacharel em Física e mestre em Oceanografia, na área de processamento de dados e análise estatística. Ele é instrutor náutico e professor. Ele desenvolve diversos projetos, como, por exemplo, Floripa Coin, é uma descentralização financeira do comércio. A Mesh Off-Grid, comunicação de telemetria e mensageria via rádios LoRa. E Batalha Naval 3D, um jogo educacional de autocustódia. Também sobre o Norst. Esse aí eu tenho Noster. Esse eu tenho dificuldade, para mim o nome não ajuda, né? Noster. Noster Data Market. Mercado de dados descentralizados. Mas, Pedro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu conheço o Pedro há pouco tempo. Eu estive no encontro, num workshop sobre a rede descentralizada que ele apresentou para a gente. Eu vi que ele tem bastante conteúdo interessante. Então, Pedro, fala um pouquinho de você, se apresenta desde o início, além da apresentação que eu já fiz aqui, mas traduz tudo isso para a gente. Bom, Ricardo, muito obrigado primeiramente pelo convite. Eu desenvolvo vários projetos aqui em conjunto com outras pessoas, né? Inclusive o Lorenzo, né? Como foi com o Lorenzo que a gente desenvolveu o Nostra Data Market, que é um mercado aí de coleta de dados descentralizado e isso daí é vendido, por exemplo, não está implementado ainda, não está em venda, mas está em desenvolvimento, né? Então você pode coletar em campo dados como temperatura. No caso, isso aí foi basicamente nasceu da necessidade que uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Rolante, que é a cidade mais bitcoinizada, foi a cidade mais bitcoinizada do mundo aí. E eles falaram com o Jorge, que na verdade foi o líder desse projeto aí, o criador desse projeto, o idealizador, e o Jorge levou aí para conhecimento da equipe que estava precisando coletar dados de campo, justamente porque lá ocorreu umas chuvas, né? Chuvas torrenciais, a cidade foi inundada. Então, para poder colher na cabeceira de Rolante ali, do rio que desce, chama Rolante porque as pedras descem rolando ali no rio. Então, para saber em que momento chove, em que momento o nível do rio sobe, e justamente para poder gerar alertas na cidade, evitar enchentes ou pelo menos possibilitar medidas que minimizem aí os efeitos da chuva, aluvião e tudo mais, né? Então, esse projeto foi muito bacana. Agora já está implantado lá em Rolante, esse projeto já está acontecendo. E o Jorge, aí, junto com uma equipe, junto comigo, com o Lorenzo, a gente criou aí o Nostra Data Market, que é a comercialização de dados aí, através dessa rede social descentralizada, que é o Nostr, né? Eu também não conhecia, foi a equipe que me mostrou essa rede. De modo que você pode coletar os dados. Então, justamente o problema era o seguinte: os dados, algum projeto acadêmico levava para campo algum medidor, né? Por exemplo, medidor de chuva, medidor de umidade, medidor de temperatura. Depois que o projeto acabava, ele não tinha mais manutenção. Né? Então, a gente imaginou como a gente conseguiria monetizar um sistema de coleta de dados de campo que pudesse ser uma mineração, né? Pudesse ser convertido aí em bitcoins, né? Na verdade, em satoshis, né? Porque são digamos, os centavos, né? Na verdade, 100 milhões de satoshis compõem um bitcoin. Então, seria uma maneira de monetizar esses dados para que houvesse algum interesse da própria comunidade em manter os sensores, que aquilo poderia se converter futuramente em moeda, né?
Então, isso daí aconteceu e a gente acabou recebendo aí o terceiro prêmio geral aí da BTC++, né, que é um congresso aí que acontece em Floripa. Na hackathon desse congresso, a gente levou o terceiro lugar, a gente ficou muito feliz com essa realização. E muito obrigado também pelo convite. Eu acabei deixando de agradecer, mas muito bacana. É meu primeiro podcast. Legal. E agradeço muito o convite por poder difundir essas ideias e projetos novos que eu estou em contato com várias equipes. Tá. Eu não entendi exatamente como é que é a monetização, ou seja, monetização, alguém ganha dinheiro, é isso? Ou alguém ganha Bitcoin. Como? Quem vai ganhar e quem vai pagar? Como é que funciona essa lógica, esse modelo? Funciona assim. Por exemplo, vamos supor que esse copo aqui fosse um coletor de chuva. Uhum. Então, aí você colhe chuva, né? Então, você colhe chuva e você vai gravando para ver a quantidade de chuva. Para ver a quantidade de chuva que caiu, né? O volume de chuva. Podemos ter aqui paralelamente um sensor, vamos dizer que esse aqui é um sensor de temperatura. Então, tá aqui uma estação meteorológica. Uma estação meteorológica, exatamente, colocada em campo em algum local, no meio da mata, do lado ali do rio enrolante. Sim. Então, isso aqui vai acumulando dados, né? Porque ele serve imediatamente para gerar um alerta para a cidade. Só que isso daqui também você gera um registro ao longo do tempo, uma série temporal, né? Que foi o que eu trabalhei no meu mestrado, trabalhei com isso, com análise de séries temporais de nível do mar e pressão atmosférica. Então, digamos assim, depois que você tem aquela utilidade imediata, né? No caso de rolante, aqueles dados podem ser armazenados no banco de dados, né? E alguma empresa de meteorologia pode querer comprar esses dados. Então, esses dados são trocados por bitcoins. Então, a empresa... eu quero saber uma série de dados temporais lá de rolante ou de qualquer outro lugar que você tenha. E hoje em dia, todos, por exemplo, até aparelho de ar-condicionado tem medidor de pressão e temperatura, né? De temperatura, principalmente umidade, né? Então, os dados estão aí em todos os aparelhos, hoje em dia, com a miniaturização, isso daí é extremamente... você tem coletores de dados em todas as partes, então basta centralizar esses dados, colocar num banco de dados e expor para que alguém... vamos ver se tem algum dado aqui nessa região, e aí empresas de meteorologia podem rodar modelos. Então, a ideia é que vocês criaram, ou não sei se vai ser criado, um marketplace. Exato. E qualquer pessoa poderia instalar um dispositivo com algum sensor e transmitir esses dados para esse marketplace, deixando aberto para qualquer pessoa que quisesse comprar. Exato. E o marketplace fizesse a intermediação. Exatamente. Então, aí o marketplace reúne esses dados de tudo, de todos esses sensores que... Inclusive, a gente ficou até sabendo um dado bem curioso. Num outro Floripa é maravilhosa porque tem muitos encontros, né? Teve na Founders House teve um encontro na IP City. Sim. Né? Que é uma pop-up city, né? Uma cidade onde vem gente, programadores de várias partes do mundo. Tinha gente da Europa, tinha gente da América do Norte, então bastante gente da Ásia se reuniu ali durante um mês, né, para fazer desenvolvimento, e eu fiquei sabendo de um microfone que estava sendo desenvolvido por uma das pessoas que estava ali, e aquilo, mas por que você tem um microfone? Bom, primeiro que o microfone, por exemplo, a gente está usando microfones aqui, microfones sensíveis são muito caros, mas ele tinha conseguido criar um microfone com baixo custo, que podia servir para coletar dados do ambiente. Mas para que você precisa de barulho? Ele falou, não, você pode gerar biodiversidade, você pode ser você pode ouvir os passarinhos, você pode ouvir as árvores, você pode ouvir... Então aquilo ali, através de um algoritmo, ele conseguia transformar aquilo num sensor de biodiversidade. Achei surpreendente. A gente nem estava pensando em coletar dados de microfone, né? Porque ali, na verdade, a gente coleta através de uma rede LoRa, que são, por exemplo, a gente tem aqui alguns sensores, né? Alguns sensores não, alguns rádios, por exemplo, isso aqui é uma estação rádio base, na verdade está com
Esse aqui é justamente o rádio que está sendo implantado aí na Founders House. Está com uma antena só de demonstração, porque o rádio não pode ser ligado sem antena, pode queimar o transmissor. Na verdade, a antena tem uns 40 centímetros de comprimento para poder ter um alcance maior e uma sensibilidade de recepção maior também. Então, esses dados, por exemplo, esse aqui é um meu pessoal, que eu levo comigo. Tem uma antena de 8 dBi aqui. Esse é um rádio móvel. É um rádio móvel, mas não é um rádio daquele de segurança, né? Que o segurança vem e fala. Ele é feito para telemetria, só para transmitir os dados. Então, se você tem o sensor de chuva ligado nesse rádio, esse rádio vai falar com a estação central e você vai ver através de um computador, um tablet ou um celular. Eles têm um firmware chamado Meshtastic, que é um firmware que roda nesses aparelhos, mas existem outros firmwares. A gente está, inclusive, pensando na interligação dos firmwares de Meshtastic com Meshcore. Agora tem uma tremenda... como é que chama? Uma tremendo hype aí do BitChat, né? Que é um chat local de Bluetooth, então, e tem gente já desenvolvendo a interface entre o BitChat de Bluetooth para o Meshtastic. Então, você vai ter localmente uma rede de bate-papo via Bluetooth que pode acessar remotamente e por exemplo... Se estende. E se estende, exatamente. Seria uma Local Area Network que se estende para uma Wide Area Network através do LoRa. E o LoRa, cada rádio LoRa tem um alcance de 5 km numa cidade, porque tem muitos obstáculos, até 20 km numa área aberta, ou até muito mais se você tiver uma visada 30, 40, 50 km. Em condições mais especiais. Tá, legal. Lá em Rolante, quando aconteceu o problema no Rio Grande do Sul, de chuvas, você chegou a entender qual que foi a origem daquela tragédia toda? Ela poderia ter sido evitada? Ou foi negligência de alguma pessoa que não avisou a população, de algum órgão público? Vocês têm essas informações? Eu não tenho essas informações porque eu não colhi, não participei desse projeto, só participei posteriormente, né? Eu não acompanhei, mas eu tenho desconfianças, mas aí entra no campo da teoria da conspiração, né? Eu tenho as minhas... E qual que é a sua teoria? Bom, aí falando da minha... Do achismo mesmo. Do meu achismo, como eu não tenho esses dados, não tenho como cruzar esses dados, mas eu ouvi falar muito de derrubada de diques, né? Porque existem, obviamente, quando você tem uma área com grande desnível e você tem, para evitar que essa água chegue rapidamente do nível mais alto até o nível mais baixo, você precisa frear essa água, né? Retardar essa água. E ao longo do tempo, ao longo de muitos anos no Rio Grande do Sul, foram feitos vários diques, né? E com justificativa assim ambiental, falando, não, a gente não pode interferir tanto na natureza, vamos derrubar esses diques, vamos pela simples falta de manutenção, eles não puderam segurar a água que deveriam segurar. Então, eu não tenho documentação, entendi. Mas eu já tô... Mas é uma suspeita. É uma grande suspeita que eu tenho de uma que... ideia. É uma grande suspeita que eu tenho, mas eu não fui investigar isso a fundo. Então, na verdade, isso é apenas a minha opinião. E com um sistema tipo esse, alguma coisa assim, é possível fazer o Bitcoin funcionar sem internet. Teoricamente. Esse é uma dos objetivos que nós estamos perseguindo. Por exemplo, isso daqui é uma rede, o sistema se chama Mesh of Grid, está aqui o logotipo aqui do sistema, né? Esse sistema Mesh of Grid é juntar todas as redes que sejam fora da rede do grid, né? De telecomunicações convencionais. Então, a gente está fora, isso daqui pode se comunicar de modo autônomo, com muito pouco consumo de energia, grande distância, só que não é uma banda larga, né? Não vamos confundir com banda larga, é uma banda estreita. Uma banda para passar poucos dados a grandes distâncias, sem você depender da internet. Sendo que, apesar de você não depender da internet, você pode também se aliar à internet, porque a internet já está aí
Por exemplo, numa área remota, como na cabeceira de um rio enrolante no meio da mata ali, você não tem nem sinal de celular. Então ali serve para você poder montar uma rede totalmente autônoma. Só que nas cidades você pode usar uma mistura, né, do rádio com tunelamento através de um protocolo que chama MQTT. Né, você conecta esse rádio nos outros rádios que estão nas imediações e você faz um gateway de saída, ou seja, uma porta de saída para a rede internet. E você joga essa informação toda criptografada. Isso é importante, esqueci de falar, né? Toda essa informação você pode usar tanto canais abertos, sem criptografia nenhuma, e pode ser interceptada, mas se forem dados sigilosos, você pode criar canais que criptografam e descriptografam essa informação, somente quem tem a chave privada desse canal. Então, quem não tiver essa chave do canal vai ouvir ruído e o rádio não vai conseguir detectar as informações, vai passar a informação para frente e não vai saber que aquilo ali tem uma informação encapsulada ali dentro. E aí é que vem a sua pergunta, né? Respondendo a sua pergunta, isso serviria serve para mandar transações de Bitcoin, né, que é uma das aplicações, é o Mesh, é o Mesh of Grid, né? Me fugiu o nome de um aplicativozinho que foi desenvolvido, inclusive, por um desenvolvedor na Europa, tá? É um desenvolvedor que faz parte da Mesh of Grid, tá? Fugiu o nome do país. Mas ele desenvolveu uma rotininha que você permite. Vamos supor que eu faço uma transação, eu quero mandar uma transação Bitcoin do meu celular para um rádio que está lá na Europa. Então, esse meu rádio, eu me conecto no meu celular via Bluetooth com esse aparelho, né, com o meu rádio, não tô fora da internet, e esse aparelho pode tunelar através da internet uma informação criptografada lá para a Europa, e pega uma transação de Bitcoin na main chain, ela é muito longa. Ela não cabe numa mensagem curta do rádio. Então ele fragmenta a informação, a transação, e passa os pacotes e vai confirmando. Se recebeu o primeiro pacote, recebi. Então vai o segundo pacote. Recebeu o segundo pacote, recebi. Então vai o terceiro pacote. Então o aplicativo desenvolvido que foi em Python, eles comunica com o emissor com o receptor, fragmenta a informação e aí no receptor ele recompõe a informação e processa e dá o broadcast para a internet daquela transação. Então, a transação ainda depende da mineração, né? Ou seja, aquilo depende de ser... você primeiro envia a transação de modo sigiloso e aquele nó que recebe vai ter que propagar na rede. Então, a parte que a gente ainda não... depende um pouco da internet é a propagação dessa transação para que todos os outros nós possam completar, né? Que inclua no bloco e tudo mais. Então, uma parte da transação de Bitcoin pode ser trafegada pelo LoRa, mas aí a gente ainda precisa de outras ferramentas que possam fazer uma rede de conectar os outros nós, a mineração e os outros com os outros nós. Né? Exatamente, porque a rede falta os outros atores que façam a mineração, coloquem no bloco e depois façam o broadcast dessa informação e do bloco completo, né? Legal. Agora, vamos voltar um pouquinho mais para o passado. Você lembra quando é que foi a primeira vez que você ouviu falar de Bitcoin? Olha, eu não sou eu comecei a estudar no Bitcoin há pouco tempo, né? Eu sou entusiasta do Bitcoin. Acabei conhecendo o Bitcoin através do Renato 38. Né? Ele é um grande divulgador, um libertário, grande divulgador do Bitcoin. Mas eu ouvia falar do Bitcoin, para mim era pirâmide, era um negócio especulativo, porque na época a gente estava conversando sobre a Bolsa, né? Quanto tempo tá? Já faz uns 20 anos quase. Do quê? Da alta da Bolsa lá no governo Temer, senão a gente estava comentando, né?
quando Olha, de bolsa realmente eu não tenho experiência. eu entrei na bolsa um tempo atrás, porque eu estava trabalhando numa operadora de telecom, eu era responsável pelo banco de dados, né? Eu fazia o cleaning das transações ali, porque uma operadora de telecom VoIP, né? Andrômeda, inclusive conheci grandes amigos ali. E nessa operadora, ela colocava telefonia VoIP num shopping. Por exemplo, Floripa Shopping foi uma implementação da Andrômeda. E ali todos os lojistas, quando comprava a loja, já vinha com um telefonezinho VoIP, aquele de mesa que hoje em dia já é coisa mais normal, né? Já todo mundo já tem até aplicativo no celular, mas na época era super novidade. Estou falando de 2007, se não estou enganado, 2006, 2007. Aí começou a operação, e aí eu era responsável pelo clearing, porque todas as ligações eram processadas por um servidor, Communicate. Mas não era a Telex Free. Não era pirâmide. Tô brincando, não era pirâmide. porque a Telex Free era... a isca deles era que eles vendiam solução de VoIP, né? É verdade. Até eu ouvi só por alta. Sim, é uma brincadeira só. Mas foi era digamos assim, já começava, a empresa já recebia, né, o local implementado com a telefonia, e toda aquela telefonia rodava através da operadora. Então, a operadora, nós como operadora, comprávamos os minutos da Telebrás, enfim, passavam nos gateways, né, de telefonia, e tudo aquilo era reunido no banco de dados para falar, olha, fulano ligou para cicrano. Então, de um lado, a gente tinha o banco de dados das ligações que eram feitas, e eu tinha que fazer a checagem com o consumo de dados que foi feito através das operadoras de telecom, né? Então, eu fazia esse cleaning para ver se a gente estava ganhando dinheiro, estava perdendo, onde poderia melhorar. E por que eu cheguei nisso mesmo que você estava perguntando? Eu perguntei do Bitcoin quando foi a primeira vez, daí você falou da bolsa. Sim, nessa época foi que eu comecei a investir em bolsa. Eu tava... Mas isso em 2007? 2006, 2007, né? Porque eu estava trabalhando nessa operadora, estava ganhando bem, aí eu peguei o que eu não gastava do meu salário, apostava na bolsa. Realmente, hoje em dia, eu apesar de ler muito... Warren Buffett, né, que é um investidor aí fundamentalista, né, que só investe em empresas e tal. Como eu estava com dinheiro meio que sobrando, né, eu acabei sendo muito arriscado. E eu acabei comprando um investidor arrojado, então. Muito arrojado. Eu acabava investindo em ações que o governo estava desenvolvendo alguma parceria, mas eu sabia que era uma picaretagem, né? Mas eu falo, bom, se o governo está metido nisso, ele provavelmente vai fazer essa ação bombar, essa empresa bombar, mas depois vai descontinuar o projeto e tudo mais. Eu acabei investindo um pouquinho nesse tipo de ação e perdi dinheiro. Acho que eu perdi como, sei lá, o valor de uma bela moto, assim, uma moto esportiva, assim, bem legalzinha. Acabei perdendo, mas serviu como aprendizado. Acho que aquele aprendizado que você sente na pele, né, quando você tem o skin in the game, né, é um aprendizado que você jamais vai esquecer, né? E no caso foi a minha experiência com especulação, né, em mercado de ações. Bom, quando eu ouvi falar do Bitcoin, foi recentemente, faz o quê? Uns 4 anos, né? 4 anos, mas não, esse negócio deve ser que nem aquele negócio de ações que eu vivi. Como que o Renato 38 chegou até você? Como que você foi impactado? Você procurava algum tipo de assunto? Não. Ou porque só realmente ele estava em alta? Foi através de um amigo investidor, né? Um amigo que ele teve uma experiência muito boa com imóveis e cripto, né? Então ele falou, puxa, eu sou instrutor de vela também, né? Então na vela foi que eu bom, sendo físico, né? Eu gosto muito de física clássica, né? Que queria saber como é que funcionavam os barcos, como é que os barcos se moviam, que eu achava aquilo incrível. Então comecei a estudar e comecei a praticar a vela já faz uns 25 anos, mais ou menos.
25 E é anos. incrível, dependendo qualquer direção do vento, você consegue ir para qualquer direção, mesmo contra o vento, né? Mesmo contra o vento, não totalmente contra o vento. Não totalmente, Você mas precisa de um ângulo contra o sim. vento para poder gerar uma força de sustentação na tua asa, que é uma asa igualzinha à asa do avião, só que na posição vertical. Sim. E aí eu comecei a estudar a física do movimento do barco e eu comecei a dar aula, né? Então aí, de dar aula de vela, né? Como é que não só do ponto de vista esportivo, né? Como esporte, mas do ponto de vista físico. E aí todo mundo adorava as minhas aulas e aquilo ali. Cheguei a trabalhar na Federação de Vela do Estado de São Paulo, na Confederação Brasileira de Vela, porque eu mexia com a parte da mídia, das redes sociais. E aí eu comecei a ter grandes amizades. Uma dessas amizades aí, a gente ia para a Semana de Vela de Ilhabela com esse amigo investidor. E era um rapaz jovem, assim, né? Ele era o filho do dono do barco, né? Do veleiro. E aí eu fui passar uma temporada no Chile, fui morar um tempo no Chile. Dei aula de vela lá e fiquei lá em Pucón, né? Dando aula de vela. Você morava em São Paulo e foi para o Chile. Eu estava morando em São Paulo, trabalhei na Federação de Vela, na Confederação Brasileira de Vela. Aí eu falei, não, chega de cidade para mim. 2015, isso foi isso. Aí eu falei, vou embora para o Chile. Aí eu fui trabalhar no Chile com vela. Inclusive foi uma experiência que me marcou muito, né? Não só virtualmente, mas não sei se dá para ver aqui. Sim. Essa daqui é a vista de Pucón, né? Do Lago Vila Rica. Então foi um ponto de virada na minha vida. Essa tatuagem aqui mostra justamente uma paisagem maravilhosa que eu via justamente navegando lá no Lago Vila Rica. E aí eu voltei para São Paulo e reencontrei esse amigo. E aí ele falou, não, olha só. Aí eu fui encontrar ele numa mansão espetacular. Falei, nossa, que diferença, né? O dono do veleiro. Não, o filho do dono do veleiro. Do dono. Sendo que ele não recebeu a herança dele ainda. O pai dele tem o veleiro, né? Tem os negócios dele. Mas o filho fala, nossa, que legal, né? Que você cresceu tanto, né? De quando a gente se conhecia, porque ele era só um jogadorzinho de videogame, né? Como ele mesmo se chama, né? Bitcoinheiro, né? Então, ele me falou, olha, eu investi em imóveis e também ele fez uma corretora, né? Eu não entendi muito bem, ele me explicou lá, mas como eu não entendia nada de cripto, absolutamente nada, para mim cripto era só especulação, assim como para mim foi com aquela experiência da bolsa, dos penny stocks, que eu achava que estava fazendo um belo negócio, ou estava sendo arriscado demais, eu achava que era só algo especulativo. Então, eu não me aprofundava, ouvia falar que era um negócio meio de fazer transações internacionais, eu achava aquilo interessante, porque eu estava morando no Chile, então tinha um pouquinho tinha uma lógica. Ele falou, olha que legal, né? Como será que é mandar dinheiro do Chile para o Brasil, né? Ou do Brasil para o Chile? Tinha só curiosidade, mas aí acabei voltando pro Brasil e reencontrei com ele. Ele estava numa mansão maravilhosa. Ele me falou, foi a primeira vez que eu ouvi falar do Renato Trezoitão, né? Ele falou, olha, eu li o livro chamado o básico aí que todo mundo lê, que é o Bitcoin Red Pill. E aí falou, olha, começa a procurar conteúdo na internet, começa a ver informações. E aí foi que eu comecei a procurar, não trombei porque foi indicado por esse meu amigo. E aí foi um ponto de virada, porque na hora que eu fiquei, na verdade eu não li o livro, eu peguei um audiolivro. Lá no Spotify tem, basta você procurar audiolivro do Bitcoin Red Pill, Renato Amoedo, né, e Alan Schramm, e caí na toca do coelho, não consegui mais sair, até hoje eu falo, não, vou fazer outra coisa, sempre aparece alguma coisa nova, e agora estou expandindo o meu conhecimento para a parte de DeFi, esse ecossistema todo, né, me fascinou, mas obviamente primeiramente eu queria ver a parte fundamentalista, né,
como é que funciona o sistema da rede Bitcoin, e fiquei fascinado. E eu falei, primeiro, depois de tomado um susto, eu falei, bom, o sistema bancário vai querer destruir isso aqui, né? De duas uma, né? Ou o sistema bancário vai querer destruir ou vai querer dominar. E eu acho que continuei estudando e cheguei à conclusão que o sistema bancário está querendo dominar. Tanto é que está dominando, né? Já tá se entranhando, né? Esse sistema Bitcoin não poderia passar despercebido, né? É impossível, né? Porque o negócio foi tomando um tamanho, o volume de transações foi crescendo, sendo que a gente ainda está Tá no início ainda. Está no início, está no quarto halving. Você comparar o investimento em Bitcoin comparado com outros investimentos em ouro, em imóveis, Provavelmente o Bitcoin vai sugar, ele vai ter uma força gravitacional que vai sugar os valores investidos nesses ativos, né? Imóveis, ouro, até mesmo ações de empresas, títulos de governo. Pois é, foi quando eu percebi isso, foi que eu falei, não, o sistema vai destruir. Alguma ideia, alguma frase, algum episódio específico que fez você entender ou cair a ficha? Teve alguma coisa especial ou não? Teve uma coisa muito especial. Eu, sendo físico, né, eu quero entender o fundamento, né, daquilo, né? Porque você criar, né, simplesmente um token, assim como existem muitos outros tokens de utilidade, né, que pode ser sei lá, desde uma ficha de um joguinho eletrônico, né, até um título de um clube, né? Você pode digitalizar, ou você existem muitos tokens que você pode fazer tudo. Você pega um contrato, você pega um documento, digitaliza, torna aquilo um token. Só que por que no caso do Bitcoin era diferente? Porque que foi digamos assim, o rei das criptos, né? Aí foi que eu percebi. No começo eu não estava entendendo, né? O tal do Proof of Work, né? A prova de trabalho para você gerar um Bitcoin. Foi o que me caiu a ficha realmente foi quando eu entendi que para você gerar um Bitcoin você tem que consumir muita energia, né? E o Michael Saylor também foi um outro que a frase que mais me impactou e que falou, nossa, realmente é diferente o Bitcoin. Porque é um dos poucos Proof of Work. E ele falou, Bitcoin é energia digital. É uma bateria também, né? Ele faz uma alusão à bateria também, que o Bitcoin funciona como uma bateria de tempo, uma bateria digital. Ele é a transformação de energia em criptografia, né? Porque para você cunhar um Bitcoin, vamos supor que esse copo fosse um Bitcoin, né? Laranjinha, né? Então, para você cunhar, né? Por exemplo, se fosse um bilhete, basta você apertar um botão da impressora, juntar o papel, moeda, a tinta correta, os selos de segurança, imprimir aquilo, né? Quem viu aquele prenda, se for capaz, né? Ele fazia justamente, começou com falsificação, até que começou a falsificar dinheiro, né? Então você só precisa usar aquele material. Para você forjar um Bitcoin, além dos computadores que você precisa usar, você precisa gastar muita energia. E no começo eu achava, isso é um desperdício de energia, né? Você gastar tanta energia, mas isso não faz sentido se você tiver que ligar o seu minerador de Bitcoin na tomada, porque o que você vai gastar de energia e pagar a conta de luz não vai nem compensar o Bitcoin que você vai tirar dali. Você vai trocar 6 por meia dúzia ou até 6 por 5 ou por 4. Aqui no Brasil vai ter prejuízo. Não vai compensar. Mas aí, se você pega uma fonte de energia renovável e você forja o Bitcoin a partir de energia renovável, seja energia solar, energia geotérmica, o que mais? Pode ser energia nuclear, geralmente é usada para outros fins, mas energia subsidiada. Por exemplo, no Paraguai, a energia excedente que o sistema do Paraguai não consegue consumir, né, e que tem direito pelo contrato que foi né, na criação ali de Itaipu, você pode ter ou energia subsidiada ou energia renovável que você
não necessariamente vai estar perto de algum centro. Imagina só, você tem ali na Islândia, você tem energia geotérmica que você, para você levar para uma cidade de alto consumo, você vai talvez até gastar mais para você fazer as torres de transmissão, você vai ter perda Não vale a pena. na transmissão, você não vai valer a pena. Tá lá. A energia está lá. Então, qual é uma maneira de você viabilizar a construção de uma usina geotérmica num lugar que está longe de uma cidade? Só através de mineração de Bitcoin. Somente isso. Então, é impressionante como isso é um game changer, né? Muda a regra do jogo e você consegue colocar uma mineradora num lugar que é, sei lá, no Polo Norte, vamos supor. Porque aí você vai ter algum lugar com energia geotérmica, você transforma aquilo em Bitcoin, você gastou aquela energia, só que você não teria utilidade para aquela energia. E aí você forjou um Bitcoin. Sim. Aquele Bitcoin é que você pode levar para outro lugar e você pode mandar o Bitcoin para qualquer parte do mundo. Então, foi aí que eu entendi, e através do que o Michael Saylor falava, que Bitcoin é energia digital e viabiliza tanto empreendimentos em lugares inóspitos, né, que você não poderia criar uma usina naquele lugar, como serve para você... existe um vínculo, serve como um vínculo entre o mundo real e o mundo digital. Né? Então você cria um vínculo que você não pode falsificar. Todo mundo fala, poxa, mas Bitcoin não tem lastro. Tem lastro, é lastrado em energia. Então você não pode falsificar energia. Então, e cada vez que o Bitcoin é forjado, ele consumiu energia. Para nós, na cidade, não vai fazer sentido. Mas pensar que o Bitcoin gasta energia é uma forma de ver a situação, mas também a gente pode pensar que o Bitcoin utiliza energia que talvez estivesse sido desperdiçada. Exatamente. Aí não tem problema nenhum. Exatamente. Depende do ponto de vista. Exato. No fundo, você está usando uma energia que não seria utilizada para nada, né? Porque está longe de... se você for fazer um Bitcoin ligado na tomada aqui aqui na cidade, você não vai ser viável. Mas ele como eu falei antes, ele viabiliza você criar uma usina em algum lugar que você não teria utilidade para aquela usina, aquela energia está livre, aquela energia seja do sol, que não é para agricultura, que não é para uma usina solar ali próxima de um centro porque se você levar essa usina solar para muito longe da cidade, para você transmitir essa energia tem também um custo. Né? Então você está pegando somente de lugares onde você não seria viável você mandar essa energia para a cidade. Certo. Então, no fundo, é uma energia livre, é uma energia excedente que não está sendo consumida, que não serve para civilização. E você está convertendo aquilo numa coisa útil para a civilização. Você falou antes de alguns tokens ou cripto. Você consegue visualizar que existe uma diferença entre Bitcoin e todo outro resto do mercado cripto? Ou você ainda enxerga que é tudo a mesma coisa? Bitcoin é cripto, especulação, ou existe uma diferença entre Bitcoin e todas as outras criptomoedas ou tokens? Ela tem uma diferença porque o Bitcoin foi criado especificamente para ser reserva de valor. Então, obviamente, eu acho que o sistema vai tratar de destruir isso, né? Ou vai dominar isso, o sistema tradicional, né? O que o Renato chama de legacy, né? O legacy vai tratar de destruir. Eu acredito que já não, né? Porque o Bitcoin já se tornou tão grande que, sabe aquela frase? Se não pode contra eles, junte-se a eles, né? Se você não pode contra, vai ter que se aliar. Então, o sistema vai fazer com que o Bitcoin vá para onde para onde interessa para o sistema. É por isso que os bancos estão criando ETF para vender Bitcoin de papel. O sistema financeiro tradicional não tem mais como ignorar e nem como combater. A teoria dos jogos e o Bitcoin utilizando a teoria dos jogos para o seu benefício
faz com que ele fique impossível de ser combatido ou eliminado agora. Então, é muito melhor se unir a ele, ou seja, comprar Bitcoin, ter Bitcoin, do que jogar contra ele. Assim como aconteceu, né? Só para completar a resposta, né? Falar um pouquinho das outras criptos. Tem aquela linha maximalista, né? Que acredita que só o Bitcoin serve e o resto é lixo. Eu acredito que as outras têm a sua utilidade, né? Por exemplo, as outras... por exemplo, como eu falei aqui, das criptos de utilidade, serve para você tokenizar um terreno, né? Você dividir, em vez de você dividir como é que chama? O título de propriedade, você transforma aquilo num token, né? E aquilo pode ser herdado de uma pessoa para outra. Basta você passar o token de pai para filho, né? Uhum. Então, por exemplo, outros tokens que estão, inclusive, lastreando o sistema do tesouro, lastreando a moeda americana, né? As stablecoins, né? As stablecoins, os Estados Unidos estão emitindo título do tesouro e as empresas compram o título do tesouro americano para ter no cofre para poder emitir stablecoin. Então, se os Estados Unidos tivesse feito a CBDC, né, porque os Estados Unidos desistiu de criar a própria CBDC. Se tivesse criado a própria CBDC, não poderia vender essa moeda para outros países, porque você só poderia consumir essa moeda no país que tem o curso legal daquela moeda. Então, só os americanos é que poderiam comprar o CBDC de dólar. Mas como eles resolveram partir para uma outra estratégia, eles estão vendendo títulos do tesouro e o mundo está comercializando. Inclusive, isso abre a porta para qualquer país que quer fugir da própria moeda estatal se dolarizar. Agora, atualmente, a dolarização que aconteceu, por exemplo, no governo da Cristina Kirchner, agora é muitas vezes mais fácil. É muito mais fácil. Você não precisa comprar um papel de dólar, né? Porque... Sim. Você deve ter visto ali os escândalos que teve lá no governo da Cristina, da Argentina. O cidadão comum não podia comprar dólar, era um crime. Né? Hoje em dia você compra dólar, mas não o dólar papel, você compra o dólar digital. Stablecoin, né? Stablecoin de dólar. Então isso abre um flanco aí a favor dos Estados Unidos e faz com que qualquer cidadão em qualquer lugar de qualquer outro país que esteja sobre regime ditatorial, Sim. vamos dizer assim. Como é no Brasil. Tem gente que acha que não, né? Mas não quero criar essa polêmica. Mas quem se sentir coagido pode se dolarizar de uma maneira extremamente fácil. E esse é um dos projetos que eu participo, né? Que é o Floripa Coin, que justamente é um projeto educacional para mostrar as ferramentas de autocustódia para o comerciante, né? Como é que ele transaciona. Infelizmente, eu também já tentei bitcoinizar muito comerciante, só que o comerciante primeiro acredita, bom, o que você está ganhando com isso? Né? Como se eu estivesse levando alguma vantagem. Então, talvez, eu lembro que eu já tive essa visão de pirâmide, né? Poxa, Bitcoin é pirâmide, Bitcoin é golpe, né? O próprio Michael Saylor fez uma palestra um tempo atrás e ele disse que o primeiro estágio é do ceticismo. Quando você vê o Bitcoin a primeira vez, a primeira coisa que você fica cético e relaciona com pirâmide, golpes, e é difícil de entender, é difícil até de passar dessa fase. E eu acredito que a maioria das pessoas são assim, todos os comerciantes inicialmente são céticos, é a primeira barreira. Como o comerciante está justamente nessa corrida de rato ali, que nem um gato correndo atrás do rabo, né? Porque ele tem que vender para poder pagar o seu fornecedor, e tem que ficar, enfim, imagina só a logística que ele tem, que os funcionários que ele tem que atender, a própria operação, o trabalho, ele não tem tempo para expandir seu horizonte de conhecimento, dificilmente, né? E o sistema é feito para que o cidadão não tenha esse tempo, né? Exatamente. Eu vi um amigo meu, ele é advogado, delegado, e a gente estava falando sobre Bitcoin, e ele falou, cara, eu não tenho tempo para ver isso. Ele está totalmente dentro do sistema, o sistema funciona muito bem para ele, ele é um delegado e
E Ele faz parte do Legacy. faz totalmente parte do Legacy. E é muito difícil para ele entender e ainda mais dedicar tempo para ver algo de fora. É muito comum isso. Até porque o sistema preenche todo o tempo livre do cidadão com entretenimento, né? Os Big Brothers da vida, o jogo de futebol. Ou seja, o cidadão... E rouba o tempo com a inflação. Com a perda do poder de compra faz o cara trabalhar mais, né? Pois é, além disso, então a pessoa está tão arrebentada psicologicamente, está cansada, né? Que a pessoa, o pouco tempo que ela tem, ela quer mais é fazer churrasco com a família, quer fazer... Então, quem consegue dedicar um pouquinho de tempo para poder estudar, com a visão, como disse uma amiga jornalista, com a visão acima da mídia, né? É verdade. A Paula, ela falou muito bem usou muito bem essa frase, né? Quem é que tem visão acima da mídia, não acima da média, né? Acima da mídia, porque a mídia justamente faz parte do sistema que quer te criar uma narrativa para você não sair dessa bolha financeira, né? Para você não ter a sua independência, e todo o tempo livre que você tem é para você curtir ou com a família ou assistir jogo de futebol, quer dizer, com a família até louvável, porque no fundo é o que motiva a gente viver, né? É nossa fronteira aí de... Mas eu entendi o que você quis dizer. Então é melhor eu dedicar o meu tempo para lazer com a minha família. Não é que é melhor, mas é que não sobra tempo para nada. Então um pouquinho que sobra eu vou dedicar para minha família. Ou para absolutas futilidades. Sim. Aí é que pior, né? Porque pior ainda. É pior ainda. Então as pessoas não... Então, por exemplo, eu quando comecei a bitcoinizar o comércio, né? E eu percebi que existia muita resistência. Eu que meio que dei um tempo, porque falei assim, não, deixa eu... As comunidades vão falar, acho que é melhor, ao invés de eu tomar frente, deixa que as pessoas se reúnam e cada uma espalha um pouquinho do conhecimento para outra, né? Quem vai lá, na padaria e pergunta se aceita Bitcoin... Aí a pessoa vai começar a ouvir, né? Assim como eu acho bem interessante o caso de Rolante, né? Do Ricardo, que bitcoinizou e falou com a como é que chama? Com a comércio lá, a Associação Comercial. CDL. Associação Comercial. Associação Comercial. Então a Associação Comercial, ele convenceu a Associação Comercial e a Associação Comercial convenceu os comerciantes, né? Porque deu aval, digamos assim. Então, foi um caso de sucesso muito bom. Eu tratei de seguir nessa linha. Eu ainda vou tratar de falar com a associação comercial ali da região. Mas quando eu falo diretamente com o comerciante acha muito, muito estranho. Um caso curioso. Eu falei com uma empresa de material de construção, um varejista de material de construção. Perguntei, vocês aceitam Bitcoin? A moça falou assim, não, Bitcoin, esse negócio é golpe. Mas por que é golpe? Porque uma vez sequestraram, invadiram o servidor da empresa, limparam o servidor, sequestraram o servidor e falaram, olha... Criptografaram os dados. Não sei exatamente qual foi, porque eu não entrei em detalhes, mas apagaram, ou criptografaram, fizeram alguma coisa, invadiram o servidor deles. E para eles terem acesso a toda a contabilidade, tudo o estoque e tudo mais, eles pediam um resgate em Bitcoin. Sim. Então é mais ou menos, você confunde assim a ferramenta com o agente, né? Então é como se, por exemplo, poxa, eu acho que telefone é golpe. Mas por que telefone é golpe? Que uma vez me ligaram e quiseram me dar um golpe pelo telefone. Quer dizer, a pessoa não sabe diferenciar que o telefone foi a ferramenta para aplicar o golpe. O golpista é o cara que está do outro lado, provavelmente num presídio, né? Fazendo as ligações ali. Então, o que os criminosos queriam? Queriam Bitcoin. No fundo, eles queriam a parte boa, né? Obviamente. Então, o Bitcoin é o ouro hoje em dia, né? Aí eu comecei a perceber que as pessoas eram muito resistentes se eu fosse mostrar o Bitcoin. E como diz o Renato aí, que propaga muito a lei de Gresham, né? A moeda ruim expulsa a moeda boa do comércio. Então... Obviamente, quem tem Bitcoin e tem, por exemplo, na guerra, né, circula o cigarro, né, você vai gastar primeiramente o que vale menos, o que é mais perecível, né? Então você vai gastar primeiro o cigarro ali na guerra do que você vai guardar o ouro para você.
Então, eu pensei, bom, esse negócio de convencer o comerciante, primeiro que o comerciante achando que eu quero levar alguma vantagem, desconfiando que é golpe e tudo mais, por que alguém pagaria as coisas em Bitcoin? Né? A não ser que seja por uma atração turística, como é o caso de Rolante, se tornou uma atração turística. Então todos os bitcoiners vão para lá, fala, poxa, deixa eu ver como é que é gastar Bitcoin numa cidade que aceita Bitcoin. E lá todos os ramos aceitam Bitcoin. Eu pensei, bom, acho que a gente tem que ir por um outro caminho, né? E agora, acho que o próprio governo tá fazendo uma boa propaganda para que as pessoas se digitalizem, né? Porque está cobrando IOF, né? Todas as transações agora vão começar a pagar IOF. O próprio Pix é uma aula, né? O Pix é uma demonstração de como fazer uma transação exato. parecida com uma transação de Bitcoin. Parecida. A diferença é que ela é centralizada, né? Sim. O Pix é centralizado pelo Banco Central. Com certeza, mas para uma pessoa pegar e ler um QR Code para fazer um pagamento, antes do Pix isso era um pouco mais difícil de se visualizar pela população geral. A população média, né? O próprio QR Code não era muito utilizado, né? Eu lembro que quando veio a pandemia, aí os cardápios sumiram do mercado ali, né? Porque o pessoal tinha medo de pegar o papel que outra pessoa que tinha Covid pegou. Então, aí o pessoal começaram a colocar um QR Code em cima da mesa. Aí você vinha com o teu celular e aí foi que realmente, porque o QR Code era super útil, eu achava super interessante, mas ninguém usava. Foi só na pandemia, eu estava no Chile nessa época, e eu vi que todos os cardápios sumiram, ficou o QR Code na mesa, e aí a mecânica de ler um QR Code começou. E aí quando eu voltei para o Brasil, fazem 2 anos, aí eu vi que o pessoal estava usando muito mais o Pix, então começou essa mecânica super simples de escanear e mandar um Pix, que no fundo é uma transferência digital, né? Só que a única diferença é que é centralizada. Então as pessoas ainda não entendem o poder da descentralização, elas não entendem. Eu acho incrível aquela frase do... Qual é o nome do Qual que é a frase? do cara que criou a Truther lá? Me fugiu o nome. Um minerador aí da velha guarda no Brasil. Rossello Lopes, isso. Ele fala fork the banks, né? Então, fork the banks é um trocadilho, né? Que a gente, quando você cria uma rede e você diverge, né? Em algum momento, você cria um fork, uma divisão, uma bifurcação, né? E ele fala fork the banks, né? Na verdade, a origem é um pouco mais pesada que isso, mas ele abrandou a frase para fork the banks, que é divirja dos bancos, seja seu próprio banco. Então, esse projeto que é o Floripa Coin nasceu justamente para isso, para que você possa divergir dos bancos. Então, ali no floripacoin.vyp.li, que é o site que tem bastante material, tem tutorial de como usar a Wallet of Satoshi. Então, aí eu estou criando ferramentas e depois aí surgiu a ideia dentro daquele site de criar um joguinho, um jogo de autocustódia para a pessoa poder trafegar ao longo de todas as carteiras e saber qual a diferença de uma carteira custodial por uma não custodial e como é que ele faz para criar a semente, né, que é a chave primária, né, a seed, de como ele codificar essa seed, de modo que se alguém encontra aquela seed codificada não vai conseguir identificar, porque a seed todo mundo sabe, né, a semente de uma carteira são 12 palavras ou 18 ou 24 palavras, mas se você escreve a palavra, todo mundo vai ver e fala, essa palavra aqui é de uma carteira, né? Tem até aquele golpezinho, né? Você já viu aquele golpe que Qual deles? Tem um golpe que tem as pessoas, tem um segurança, tem um policial americano que pega um papel de uma pessoa e fala, olha, o que é isso aqui, né? Mostra um joguinho de palavras, que são as 12 palavras. Aí o outro policial responde, esse daqui é uma semente de uma carteira. Então tá, só que aquilo, digamos assim, intencionalmente vaza para a internet, né? Para que as pessoas vejam as 12 palavras. E aí fala, opa, então tem alguém que perdeu essas 12 vazou as 12 palavras, deixa eu ver o que tem nessa carteira. Só que tem um saldo ali naquela carteira, opa, deixa eu recuperar aquele saldo, mas para recuperar o saldo daquela carteira, você tem que pôr um pequeno... Mais uma informação bem importante, não é uma carteira de Bitcoin. Não. É uma carteira de alguma criptomoeda. Exato.
alguma coisa tipo Ethereum, alguma coisa assim. E aí, para conseguir fazer uma transação, para tirar aquele... Para recuperar aquele saldo, eu nem sei quanto, não sei se põe muito saldo ou pouco, mas é para recuperar aquele saldo que a pessoa... Opa, sei lá, vamos supor que seja $50, né? Opa, tem $50 dando sopa nessa carteira. Só que para tirar aqueles dólares... Do gas, né? Você precisa de um gas que é, digamos assim, é a comissão para aquela carteira poder movimentar o dinheiro. Então você precisa do gas, né? E você, é só colocar, sei lá, $2 aqui e eu saco 50. E eu saco 50. Só que na hora que você põe os $2, tem um robozinho lá vigiando a carteira que caiu $2, tirou. Morreu. Imediatamente. Imediatamente some, sei lá, coloca Ethereum, alguma coisa assim. Não é uma carteira de Bitcoin. Se fosse uma carteira de Bitcoin, morreu, né? Já perdeu. Mas é um golpezinho que muita gente usa. Então, vamos supor, se você... Aí eu mostro como para as pessoas que querem se aprofundar na autocustódia, como é que faz para codificar essas 12 palavras. E o objetivo do jogo é para que a família também tenha familiaridade com aquilo, né? Primeiro que se o patriarca ali que guarda o seu tesouro em Bitcoin... Puxa, tiver uma estratégia de sucessão. Não tem uma estratégia, né? Às vezes tem o pessoal que usa aquela estratégia de sucessão de colocar uma instrução num e-mail, mas a família de repente vê aquele e-mail e não vai entender nada. Tem que ter uma comunicação antes, né? Tem que ter um exercício, tem que ter uma familiaridade, né? Porque aquilo é um, digamos assim, desde você saber que Bitcoin existe até você chegar a ser alguém que faz a custódia do Bitcoin, tem vários passos. É uma longa jornada. Né? É uma jornada e que a sua família não está acostumada com aquilo. Né? Tem um grau de responsabilidade gigantesco que não existe em nenhuma outra situação da nossa vida cotidiana. Então, se você precisa de alguma solução no seu banco, você liga para o banco. Você precisa de alguma solução na seguradora, liga para a seguradora. No Bitcoin não tem como você ligar, né? Você é o próprio banco. Então, você tem que ser autossuficiente. Então, por isso que é bom você se cercar com uma rede de proteção. Obviamente que tudo isso depende da confiabilidade, né? Porque, por exemplo, você não vai deixar para o seu filho ali... Como é que você tira todo o teu patrimônio? Aí o moleque fala, opa, com aquela testosterona lá em cima. Fala, opa, se tem... Infelizmente, tem filhos que chegam a matar os pais para pegar a herança. Você imagina só... Então, uma estratégia de time locker também é interessante. Também é super interessante. Você trava aquele recurso para que quando aquela criança tiver 18 anos, pelo menos, né? É um pouquinho mais de juízo, né? Sim. Ela possa recuperar aquele patrimônio. Mas, geralmente, assim, muita gente, e até o Renato 38, né? Muita gente pensa assim, dessa maneira, né? Que se eu quiser levar o dinheiro com o caixão comigo, eu posso levar. É uma opção, né? Só que, por outro lado, eu vi esse exemplo com o meu tio, né? Que faleceu, ele tinha muito dinheiro, né? E ele confiava mais no patrão, né? Deixou aplicações dele com o patrão dele, que é um mega empresário, assim. E quando ele ficou doente, aí ele falou, você lembra daquele meu investimento? Que investimento? Sim. Então, você acredita que quando ele estava bem, ele quis... vamos fazer um esquema aqui, um investimento, posso obter um retorno melhor para ti. Mas na hora que o funcionário dele, que era o braço direito dele, ficou doente, você acredita que ele desconversou, falou que não sabia, né? Então, muita sacanagem, muita falta de caráter, né? E eu percebi que isso acontece muito, né? Na sucessão, quando você confia na pessoa errada, a pessoa errada... Então, a minha filosofia é a seguinte, se você não confia na sua esposa, por que você está casado com essa pessoa? Né? Você tem que ter confiança com alguém. Bom, ou então confia, sei lá, se você não confia, infelizmente não é todo mundo que é bem casado, que tem confiança total na própria esposa, que eu acho lamentável. O próprio Renato diz, deixa a Cid com a esposa, mas deixa a passphrase com a sua mãe, alguma coisa nesse sentido, né? Também, você divide, né? Divide um pouco a responsabilidade. E eu já vi na minha própria família, meu filho,
deixar expulsar a mãe da casa para poder vender o terreno. Sim. Enfim, essa questão sucessória é um ponto muito delicado, né? Cada um vai saber como fazer, né? Ou tentar fazer melhor, né? Sim. Mas é um assunto muito delicado. Mas é importante que para você... Tem gente hoje em dia que, como as criptomoedas aí, principalmente o Bitcoin, que é reserva de valor, né? Que a diferença do Bitcoin para as outras é que as outras são especulativas, né? As que tentam... tem oscilações e tal, reservam uma pequena parte para mexer com isso, né? Não o teu cofre mesmo, a tua herança, que você vai deixar para as futuras gerações, deixa em Bitcoin, né? Com certeza. Só que se você for embora, de repente se acontece alguma coisa e você não explicou para ninguém como movimentar aquele dinheiro, como é que a sua família não tem nenhuma familiaridade com aquilo, foi para isso que eu criei o joguinho, que na verdade ainda não está pronto. E não precisa nem ir embora, mas imagina que você sofra um acidente, você tem uma amnésia, ou esteja numa UTI precisando de alguma verba para fazer cirurgia e a sua família está sem, enfim. Tem várias situações que você pode ainda estar inacessível, ninguém consegue acessar aquele saldo. É importantíssimo realmente ter a instrução de familiares. Deixa uma parte pelo menos, né? Uma parte. Deixa uma parte pelo menos. E, bom, você falou que você tentou inserir em alguns comércios com esse projeto e é difícil. Você acha que realmente o Bitcoin vai algum dia ser utilizado como uma unidade de conta e como realmente um meio de troca, como sendo o dinheiro, a moeda entre transações financeiras? Ou como é que é essa tua visão sobre esse assunto? A minha visão é que isso vai acontecer só entre países. Eu não vejo isso acontecendo entre as pessoas, pelo menos... É como a gente comentou, né? Para isso acontecer, as pessoas tinham que estar muito mais aculturadas. A gente está só no quarto halving aí do Bitcoin. Então, a gente está só no começo da jornada. Então, até a gente chegar no padrão Bitcoin, que tem o livro, né, do padrão Bitcoin, onde tudo é medido em Bitcoins, né? Assim como hoje em dia tudo é medido em dólar, né? Que é a moeda de reserva internacional. Para chegar no dia em que tudo seja medido em Bitcoin, eu acho que não vai ser não vai ser logo. E como diz a lei de Gresham, né? Tudo antes vai ser utilizado como moeda de troca até chegar no Bitcoin, né? Porque você não compra pãozinho com ouro, por exemplo, né? Usando aquele paralelo, né? Você guarda o ouro e você usa o cigarro para o troca, enfim, você usa outras coisas. Vai demorar algumas gerações. Eu acho que quando toda uma sociedade exigir Bitcoin como... primeiro, utilizar como reserva de valor. Quando todas as pessoas de uma sociedade usarem o Bitcoin como reserva de valor, aí então as pessoas vão começar a exigir ele como pagamento. O dono da loja de material de construção vai dizer, não, eu não aceito essa moeda aí, o que você está me oferecendo, seja real ou dólar. Eu só aceito Bitcoin. Mas isso com certeza vai demorar gerações. E provavelmente antes disso acontecer, as stablecoins vão dominar e vão ser, entre aspas, lastreadas em Bitcoin. Essas empresas vão ter vão ter Bitcoin e é isso que vai garantir a liquidez dessas stablecoins. Provavelmente por algumas gerações vai ocorrer mais ou menos dessa forma. Sim, eu acredito que justamente uma das mudanças que eu vou fazer nesse meu programa de educação do comerciante é colocar um passo anterior, que é usar o stablecoin, né? Ou seja, já que você não confia no Bitcoin pela volatilidade dele, bom, então você confia pelo menos no dólar, você sabe que existe dólar, então como ter patamar para chegar no Bitcoin. Uma stablecoin, ou como o real virtual, né? Sim. Uma stablecoin de real, uma stablecoin. Tem alguma stablecoin hoje no Brasil brasileira? Sim, real, sim. Que está sendo utilizada? Sim, sim. A carteira Truther, por exemplo, tem a sua stablecoin. Algumas carteiras têm a do Rossello. A do Rossello, O Rossello, então, tem uma stablecoin brasileira. Tem. Chama, eu acho que é virtual. Tá. E tem outras carteiras. Algumas outras exchanges. Tem algumas outras,
Porque é o passo você... Eu tenho o DPix, né? Uhum, Eu não testei muito ainda o também DPix, não mas eu testei. preciso testar, porque justamente para mostrar para o comerciante como é que funciona o sistema, um degrau para ele poder chegar e pelo menos entender, né? Assim como foi com o Pix, um degrau para ele conseguir entender o sistema e sair do sistema estatal, Uhum. né? Onde ele está sendo cobrado, está sendo vigiado, e para fugir aí das CBDCs centralizadas. Pedro, daqui a pouco a gente vai ter um evento, é o BitDevs hoje, né? O Hoje é, hoje é o BitTalks. BitTalk. Daqui a uns 15 minutos. Vamos para lá ou vamos se estender, vamos finalizar? Tem algum assunto que eu não toquei, não perguntei, que você gostaria de falar? Tem um assunto, não vai dar tempo de falar agora, né? Mas deixa pelo menos lançar no ar para a gente Eu gostaria muito bater de um outro falar papo. daquela história das moedas de pedra. A história das mas moedas. uma... Isso é fascinante. Eu sou navegante. Aham. É Bia, né? Tem alguns minutinhos a mais, você? Uns 5 minutinhos dá. Assim. Tá, nós também temos um compromisso daqui a pouco. Mas as pedras Rai, As isso? pedras Rai. é isso, né? Pedras Rai. Essa história é muito boa. Essa história é maravilhosa. Gostaria de ter uma oportunidade Mas de um encontro. já traça aqui um resumo. O que é isso aí? Um resumo é justamente as pedras Rai, que são as pedras da ilha de Palau, né? Iap. A ilha Iap, Ou ilhas de Iap, alguma coisa. ilha de Iap da Micronésia, Isso. né? São pedras depositadas no Banco Central, que é a filosofia por trás disso tem tudo a ver com a blockchain. Uhum. Então, o paralelo que existe da blockchain com as pedras da ilha de Iap, né, as pedras Rai da ilha de Iap, é incrível. E, então, isso mostra justamente como é que funciona a mineração, né, do ponto de vista físico, como é que você agrega valor para uma moeda e como é que você coloca aquela moeda em circulação e escreve a história da civilização, da família, daquela comunidade na pedra. Uhum. Então, é uma maneira... É a mesma coisa que é a time chain do blockchain. Tá. Realmente esse assunto é fascinante. A gente poderia marcar um outro bate-papo para falar sobre isso aí. Poderia marcar. E sobre os projetos que você está envolvido, quais são os sites ou redes sociais que as pessoas podem acessar para encontrar informações? De difusão do comércio, né? Pode começar por ali. Ali tem tutoriais e eu vou colocar os produtos para venda ali também. É o floripacoin.vyp.li. Tá? Quem ficou interessado pelo projeto Mesh of Grid, é Mesh of Grid, né? Rede fora da rede, né? Eu vou deixar nos comentários depois, ou na Os descrição links. do vídeo, os links. É o meshofgrid.org, né? E que outros sites? Bom, tem o do jogo, ainda não... O do jogo vai estar dentro ali do Floripa Coin. Dentro do Floripa Coin ali. Aqui o Floripa Coin eu reúno todos os meus projetos, né? Esse aqui é com um grupo. Eu vou me juntando com alguns grupos e desenvolvendo projetos. Então, cada projeto tem a sua equipe, digamos assim, a sua turma. E se tu pudesse dar uma dica para quem está iniciando agora, quem não conhece sobre Bitcoin, qual seria as dicas rápidas que você daria para uma pessoa que está iniciando? Comece a procurar pelo assunto, né? Você vai perceber que... Aí depende muito do teu objetivo, né? Se você quer... Mas eu aconselho fortemente que você conheça... Tente entender a diferença entre o Bitcoin, as stablecoins, que são as moedas lastreadas em dólar, euro, ien, até... Acho que Yen é japonês, né? Então, tem uma stablecoin de Yen e tal, tudo mais. Todas essas stablecoins, as criptos de funcionalidade, que são as que inclusive abarcam as meme coins, né? E tenta entender a diferença, né? Qual é a diferença entre prova de trabalho, Proof of Work e Proof of Stake, né? Que são as diferenças entre essas moedas.
você procurando essa informação, e no próprio site do Floripa Coin eu vou tratar de começar esse jogo que vai estar disponível, vai ser justamente para explicar essas diferenças e o curso que eu posso dar. Quem tiver, quem quiser me contactar para Claro. dar esse curso, estou justamente terminando de preparar esse curso, é só entrar em contato. Bom, na descrição vai estar Uhum. o link ali, ou no Floripa Coin pode me contactar para saber um pouquinho mais, para poder dar essa introdução, para mostrar as diferenças e a pessoa poder entender um pouco mais, né? Legal. E cair nesse mundo, apesar de não ter muito tempo, né? Procure ver congressos, por exemplo, eu participo de um congresso libertário que chama Anarcópolis, é uma dica interessante, vai acontecer em Anarcópolis em novembro, Aonde? aqui em Floripa, lá em ingleses, que Legal. são... É um congresso anarcocapitalista Uhum. que é justamente com soluções práticas para você se libertar do Estado, para você Do ser algoritmo. independente. É Técnicas de muito algoritmo, legal. então. As pessoas que estão ali, que compõem as palestras, que expõem as palestras, eu também vou dar uma das palestras lá sobre o LoRa, sobre o rádio. Uhum. Tá? É extremamente interessante para quem quer um pouquinho de orientação, para quem quer se enturmar com esse pessoal do universo não só cripto, mas libertário. Uhum. E tem excelentes referências ali naquele congresso. Foi bom ter lembrado dessa dica aí. Tá legal. A gente põe nas descrições ali. Então tá, Pedro, muito obrigado. Eu que E agradeço. provavelmente vamos marcar um outro papo aí, porque tem muito assunto ainda pra gente Que bacana. destrinchar. Que bacana. Valeu, muito obrigado. Obrigado. Encerrado.